Como você lida com a diferença de ideias, com a divergência de opiniões, com um conflito de interesses? Quando você fica ofendido, magoado ou irritado, qual o seu comportamento? Há pessoas que explodem, xingam, brigam, afirmando que não levam o desaforo para casa. Outras ficam quietas, caladas, entristecidas, evitando bater de frente. A verdade é que nenhuma dessas reações é muito eficiente para lidar com conflitos. Discutir, brigar, xingar são atitudes agressivas que podem gerar um pequeno alívio, mas acabam prejudicando a qualidade dos relacionamentos, podendo até sacrificar uma amizade. Já ficar quieto é uma atitude passiva, que pode não prejudicar o relacionamento com o outro, mas também não resolve a situação e costuma provocar mágoa e ressentimento. Mas existe uma terceira atitude possível diante de um conflito, que não é nem a agressiva nem a passiva. Estamos falando da atitude assertiva, que ocorre quando você expõe suas ideias, opiniões, sentimentos e necessidades, sem ofensa, de maneira honesta, empática e gentil. Muitas pessoas têm uma tendência a responder violência com violência. É o lema olho por olho, dente por dente. Mahatma Gandhi, o líder pacifista indiano, tinha uma maneira interessante de mostrar o equívoco dessa postura. Olho por olho e o mundo acabará cego, dizia o defensor do princípio da não violência. O psicólogo estadunidense Marshall Rosenberg aplicou o princípio de Gandhi na comunicação e criou o método de comunicação não violenta, que foi utilizado com eficácia em programas da paz em Ruanda, Nigéria, Malásia, Oriente Médio, Sérvia e Croácia. Ele diz que, embora muitas vezes não consideremos violenta nossa maneira de falar, nossas palavras podem soar violentas a quem as ouve. Rosenberg defendia que é possível apresentar divergências de forma assertiva. A primeira dica é buscar a maior objetividade possível na comunicação. Quando dizemos, você disse que iria entregar sua parte do trabalho na segunda-feira e entregou na quarta, estamos narrando o que aconteceu de maneira direta. Se na mesma situação disséssemos, você é um irresponsável, você não tem respeito pelos outros, temos um julgamento explícito que poderá gerar mais conflitos, em vez de resolvê-los. Quando você ouve uma crítica, por mais dura que seja, afinal nem todas as pessoas se comunicam de forma assertiva, você pode escolher o que pensar e como reagir. De maneira simplificada, existem 4 tipos de reação que você pode ter nessas situações. Culpar a si mesmo. A primeira maneira de reagir é receber a crítica e se sentir culpado, o que provoca vergonha e tristeza. Culpar os outros. Nesse caso, não admitimos o erro e passamos a acusar outra pessoa, normalmente a que está nos criticando. Isso costuma provocar raiva e mais conflito com os outros. Escutar nossos próprios sentimentos e necessidades. Essa reação exercita a autoconsciência e permite assumir falhas, o que estimula a empatia dos outros, que podem fazer avaliações mais justas de nossas condutas e manifestar atitudes mais compreensivas. Escutar os sentimentos e necessidades dos outros. Comportamentos empáticos são mais eficientes quando são recíprocos. Quando, mesmo após ser criticado, você reconhece a validade dos sentimentos e das necessidades do outro, você dá um passo importante para a resolução dos conflitos. A base de toda a comunicação assertiva está em compreender os sentimentos e necessidades de si mesmo e dos outros, evitando julgamentos precipitados, acusações explícitas e ofensas desnecessárias. A comunicação não violenta é uma técnica de comunicação assertiva que permite discordar de forma empática, respeitosa e compassiva. Você já deve ter ouvido falar de Martin Luther King. Ele foi um pastor protestante que lutou pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Luther King defendia que essa luta não devia ser violenta. Em 1963, ele foi um dos líderes da Marcha sobre Washington pelo Trabalho e Liberdade, que reuniu 250 mil pessoas e tinha como um dos objetivos principais acabar com a segregação racial no país. Foi nesse momento que Martin Luther King proferiu um famoso discurso que ficou conhecido como "Eu tenho um sonho". We must not allow our creative protests to degenerate into physical violence. Again and again, we must rise to the majestic heights of meeting physical force with soul force. The marvelous new militancy which has engulfed the Negro community
must not lead us to a distrust of all white people. For many of our white brothers, as evidenced by their presence here today, have come to realize that their destiny is tied up with our destiny. So even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. Just as I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Em 1964, Luther King recebeu o Prêmio Nobel da Paz pelo combate à desigualdade racial por meio da não violência. A postura de Mahatma Gandhi e de Martin Luther King nos ajuda a compreender o que é a comunicação assertiva. Ao utilizá-la, você expressa tudo o que gostaria de dizer, com transparência e sinceridade, evitando agressões e ofensas. Para aplicá-la, você precisa dar 4 passos. Descrever fatos, evitando julgamentos. Expressar seus sentimentos sem acusar o outro. Identificar e comunicar necessidades compartilhadas. Fazer um pedido claro, sem exigir nem ameaçar. Vamos praticar? Você só tem a ganhar.